Deus em Efésios 4. Vamos lá para Efésios 4, por favor. A partir do verso 25. Eu vou ler até o verso de número 2 do capítulo 5. Mas nós vamos nos concentrar basicamente hoje, nós vamos citar esse texto também. Efésios 4. Efésios 4, 25 até 5, 2. Antes da gente ler, vamos orar mais uma vez? Senhor, nos abençoa agora no estudo da Tua Palavra, nesta escola bíblica. Obrigado por esse privilégio que nós temos com a EBD. E mais uma vez nos confronta em nosso pecado, nos estimula a vida cristã. Ajuda-nos, ó Deus, por meio daquilo que estamos aprendendo na escola bíblica, a termos a orientação para a resolução dos nossos problemas. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só lembrar para vocês uma coisa. Nós estamos estudando a vida cristã no lar, tá? Então eu estou utilizando o material do J. Adams e materiais complementares. Primeira parte introdutória, nós falamos sobre a diferença entre a gente lidar com o pecado, quando a gente compara, por exemplo, o nosso lar com o lar do nosso vizinho no qual não são cristãos. Então nós fizemos essa separação. Perceba, há um ponto de contato. Qual é o ponto de contato? Todo mundo tem problema. Todas as famílias vivem problemas, ou em graus maiores ou em graus menores. Isso é fato. Não apenas os cristãos, mas os não cristãos também. Qual foi a diferença inicial que nós estabelecemos? É que os cristãos sabem identificar esse problema e sabem lidar com esse problema. E nós demos um nome a esse problema. O nome do problema é o quê? Pecado. É falta de conformidade com as orientações da parte de Deus. Na verdade, eu vou além e vou dizer para você, todos os problemas que nós enfrentamos na vida são em decorrência de pecado. Oxente, pastor, mas o senhor não falou lá no capítulo, na semana passada, que existem questões de ordem orgânica? Sim. Mas quando eu falo sobre pecado, entenda, eu estou generalizando. Há problemas que nos sobrevêm por causa do pecado do nosso primeiro pai, do qual nós também somos culpados, porque Adão é o nosso cabeça federal, era o nosso representante. Então, as mazelas da vida entraram no mundo, os problemas orgânicos e as enfermidades, em razão de quê? Do pecado. Então, não tem como fugir da perspectiva de pecado. Ele pode não ser um pecado específico, você não pode estar passando por uma situação por um pecado específico que você praticou, mas ainda assim é em decorrência do pecado original. Só quero que vocês entendam isso. Então, nós estabelecemos esse critério, esse ponto de contato, mas esse critério de diferença. As famílias cristãs sabem lidar com os problemas, identificar os problemas e lidar com eles. Eles identificam que o problema é pecado, eles confessam o pecado e eles deixam o pecado. E qual é a base para isso? A instrução da palavra de Deus. É assim que nós resolvemos os nossos problemas. No capítulo posterior, nós falamos então sobre o quê? Alguém lembra qual foi o tema da semana passada? Ou vocês estão dormindo na minha aula, ou eu sou um péssimo professor, porque, não é? Quem é professor sabe muito bem disso, né? Às vezes, nós falamos sobre o quê? Lembram, irmãos? Não precisa ser do jeito que eu falei, não. Me dê uma palavra aí, resumindo o que eu falei semana passada. Qual foi o tema da semana passada? Eu falei sobre esperança, irmãos. Esperança. O que eu falei aqui com vocês sobre isso? Trabalhando, evidentemente, a obra do J. Adams. Que existem soluções para os nossos problemas. Existe esperança. E nós trabalhamos aqui uma coisa importante, é a maneira como o mundo tem classificado o fundamento dos nossos problemas e a maneira como a Escritura faz isso. Então, vocês lembram, por exemplo, que hoje o mundo, infelizmente, aquilo que o mundo vende, o cristão está comprando. Então, o mundo está dizendo, a razão dos seus problemas são suas enfermidades físicas.
Então, eles vão colocar uma série de eles vão caracterizar uma série de problemas e alicerçá-los em quem? Doença. Veja, aí eu pincelei para vocês rapidamente o seguinte: alguns problemas podem decorrer de situações orgânicas? Podem. Mas o que geralmente nós vemos no meio das famílias é que a maior parte dos problemas, em seu sentido majoritário, qual é? É pecado. E quando nós dizemos assim que o nosso problema está alicerçado em uma enfermidade, percebam, a verdade é tolhida, porque isso é uma mentira. Segundo, a esperança é retirada e até a própria percepção do pecador em relação ao seu pecado também é distorcida. Porque ele vai colocar a culpa na enfermidade, ele vai dizer que ele agiu assim por causa da enfermidade, ele vai viver uma série de desculpas, ele nunca vai olhar para ele como um pecador. Então, meio que a doutrina do pecado vai se ofuscando no coração dele, até que Deus, por sua misericórdia, depois de muito sofrimento desse pecador, o revigora a sua mente para que ele possa voltar a entender. Não, o meu problema não é doença, o meu problema é pecado. Percebem? Então, para onde nós olhamos? Nós olhamos para a Escritura, e a Escritura não chama doença, não chama o nosso problema de doença, ou a raiz do nosso problema, ele chama de pecado. A maior parte dos problemas que vocês vivem é em decorrência de pecado. E isso quem está dizendo não sou eu, é a Bíblia. Tá bom? Então nós não compramos o que o mundo vende, nós não somos guiados por essas coisas. Nós somos instruídos e precisamos viver a vida cristã. E a solução dos nossos problemas pautados aonde? Na Escritura. E aí a Bíblia diz que Deus nos mostra exatamente que há esperança. Você precisa crer que existe esperança para o seu problema. Que em Cristo, veja, e aí lembrem de um princípio importante. Quando alguém diz assim, o meu problema é por causa de uma enfermidade, e essa enfermidade não tem cura, qual é a esperança que essa pessoa tem? Nenhuma. Mas quando ela entende que o seu problema está firmado no pecado, ela tem toda a esperança. Por quê? Porque Jesus Cristo veio ao mundo para morrer pelos pecados. Então há esperança. O que é que nós vamos ver hoje? Com base nas coisas que nós já vimos, hoje nós vamos começar a tratar sobre os nossos problemas. Nós vamos falar sobre os problemas que nós vivenciamos. E lembrem-se, não existe problema específico seu que alguém já não tenha vivido. Não existe um problema especial. Não, o meu problema é especial, é diferente de todo mundo. Não é. Vários cristãos ao longo da história da humanidade já vivenciaram problemas assim. E em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, pela palavra de Deus, eles venceram. E eu quero dizer a você nessa manhã que você também pode vencer. A Bíblia diz isso. Você tem esperança para solucionar os seus problemas por meio de Cristo, por meio da sua palavra. Amém? Vocês creem nisso? Muito bem. Então vamos lá. Primeiro problema que o Jay Adams vai abordar, né, que a gente vai trabalhar. Comunicação. Eita, pastor. Comunicação. Pastor, mas esse é o primeiro grande problema. Esse é um dos piores. Esse é um dos problemas que nós mais enfrentamos. E por um problema com comunicação, tantas outras coisas não são geradas, irmãos. Por problema de comunicação correto, casamentos já se desfizeram. Relação de pais e filhos se devastaram completamente. Problemas de comunicação. Patrões e empregados já perderam o emprego, né? Patrões já perderam bons empregados por causa de quê? Problemas de comunicação, porque não souberam se comunicar. A comunicação é um elemento imprescindível para os nossos relacionamentos. E vejam, por que essa aula é boa? Essa aula é boa não apenas para mostrar isso àqueles que já estão casados, mas para aqueles que são solteiros e desejam casar. Uma das primeiras coisas que vocês precisam aprender é se comunicar bem. Falando nisso, vamos lá para Efésios 4, 25 até 5, 2. Vamos lá. Ele diz assim, por isso, deixando a mentira, fale cada um o quê? O quê? A verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aí no verso 26 ele diz outra coisa importante. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. E eu vou parar por aqui por enquanto. Aliás, deixa eu ler o verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça àqueles que ouvem. Amém. Meus irmãos, na segunda metade do livro de Efésios, Paulo vai comentar o quê? Se você olhar comigo para o capítulo 5 e o início do capítulo 6, Paulo está falando sobre o quê, irmãos? Vamos lá. Eu não vou dar aula sozinho, não. Vamos participar.
Não vocês dormem. Hã? Sobre o quê? Paulo está falando sobre relacionamentos. Veja, o que Paulo vai fazer? Ele está se dirigindo lá no verso 25 do capítulo 5 a quem? As esposas, tá? Maridos, amai, no verso 22, ele começa dizendo, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, e aí ele começa a falar da esposa, e depois ele vai falar de quem? Do marido. Então Paulo está tratando sobre o quê? Relacionamento conjugal, matrimonial. Mas Paulo não para aí. Paulo vai tratar no capítulo 6, olhem lá o início do capítulo 6, ainda sobre relacionamento. E ele diz, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. E aí ele cita o 5º mandamento, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E aí ele vai dizer, e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Relacionamento de quem? Pais e filhos. Marido e esposa, pais e filhos. E aí, logo na sequência, ele vai falar sobre um outro tipo de relacionamento, que a gente pode simplificar e caracterizar dizendo que é patrões e empregados. Essa relação de trabalho. Tá bom? Então, Paulo está fazendo o quê? Paulo está trabalhando, Efésios 5 e Efésios 6, o tema do relacionamento. Tá bom? Isso é importante, viu? 5 e 6, guarda aí o tema do relacionamento. A primeira parte do livro de Efésios, o que é? Se você estudar a carta de Paulo aos Efésios, vocês vão se lembrar, por exemplo, que recentemente eu falei sobre teologia, sobre doutrina, né? E eu disse que Paulo, né, e a Escritura é doutrina. Escritura é doutrina. Diferente do que as outras pessoas acham, que a letra mata, que a doutrina faz uma diferença entre os crentes, mas a Escritura é o quê? É doutrina. Da Escritura exala a doutrina, irmãos. E aí, lembram que eu falei que Paulo escreve alguns compêndios doutrinários? Romanos é uma carta doutrinária do apóstolo Paulo. Isso é fantástica. Efésios também é. E geralmente, antes de Paulo tratar sobre questões de ordem mais práticas, Paulo sempre faz uma abordagem o quê? Teológica. Ele dá a base teológica e ele faz aplicações com outras coisas, com questões de ordem prática da vida. Em Efésios não é diferente. Os capítulos 1, 2 e 3, depois dá uma lida em casa, dá uma estudada. O que ele faz? Toda uma fundamentação o quê? Teológica, doutrinária, doxológica, Paulo faz. Faz nos capítulos 1 a 3. Aí, a partir do capítulo 4, o que o apóstolo Paulo faz, irmãos? Ele começa a analisar o andar cristão, de maneira prática. A conduta diária, ele vai aplicar a teologia agora à vida o quê? Cotidiana do servo de Deus. Baseado no quê? No grande plano divino da redenção, que é o grande tema das Escrituras. Começa lá de Gênesis 1 e vai até Apocalipse, o seu final. Então ele vai tratar sobre isso, tá? E aí o que Paulo vai logo registrar? Veja lá no capítulo 4, por favor. Ele diz assim, no verso 1 do capítulo 4. Marca aí. Depois da grande sessão doutrinária e doxológica, Paulo olha para a questão prática e ele aborda o quê? Olha lá. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que o quê? Que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. Agora olhem comigo o mesmo capítulo, no verso de número 17. Ele diz, isto, portanto, digo no Senhor, testifico que não mais andeis, como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Mas Paulo não para por aqui. Caminhe comigo ainda no capítulo 5, verso 2. Ele diz, verso 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Veja ainda o verso 8. Pois outrora éreis trevas, poreis agora sois filhos do Senhor, e então o quê? Andais como filhos da luz. E aí no verso 15 ainda ele diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Então o que ele está fazendo, irmãos? Ele está abordando, ele começa o capítulo 4, ele vai desenvolvendo esse argumento, abordando o quê? O andar cristão. Capítulo 4 e capítulo 5, então, não devem ser separados. Ele não está argumentando uma coisa no capítulo 4 e outra no capítulo 5. Capítulo 4 são a unidade, não é, desse pensamento, dessa argumentação sobre relacionamentos básicos. Ele está dando a base para os relacionamentos entre os cristãos. E aí, veja bem, Paulo não mostra que esse andar ele é tão individual assim. Ele nós temos uma obrigatoriedade individual com nós mesmos acerca do nosso cristianismo.
Mas nós temos também uma relação com que envolve quem? O outro. Não é a nossa relação apenas com Deus, a primeira tábua da lei, mas é a nossa relação com quem? Com o outro. Então Paulo trata sobre relacionamentos de uma maneira o quê? Corporativa. Porque ao longo daquela estrada de Isaías, aquele caminho santo, né? Jesus vai dizer, eu sou o caminho. Ao longo desse caminho, nós caminhamos com outros irmãos e caminhamos com quem também? Com o Senhor Jesus. Então, Paulo vai mostrar exatamente isso, né? Quando ele fala sobre relacionamentos, ele fala sobre um andar conjunto. Por isso que no capítulo 5, ele fala sobre relacionamento de marido e mulher, ele fala relacionamento de pais e filhos, ele fala sobre relacionamento de senhores e os seus servos. Tudo para mostrar que nós, nesta vida, não estamos andando o quê? Sozinhos. Nós estamos sempre juntos a outros nessa mesma estrada. Andamos com o nosso Deus e andamos também com outras pessoas. E aí, o capítulo 4 deixa esse fato muito claro para nós, quando ele apresenta esse tema, então, do andar cristão. E o que Paulo está fazendo aqui, irmãos? E como nós também fazemos com a igreja contemporânea. Ele expressa uma profunda preocupação com essas relações de unidade do corpo de Cristo. O relacionamento implica em que nós tenhamos também o quê? Unidade. Veja o capítulo 4 ainda, a gente vai folhear bastante, versos 3 a 6. Olha o que ele diz. Então é preocupação do apóstolo Paulo, tá? Uma unidade de comunhão, uma unidade de amor, e ele expressa a sua preocupação em que termos? Veja lá comigo o verso 3. Esforçando-vos, quem? Todos. Todo o corpo, todo cristão, diligentemente, ou seja, responsavelmente, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Por quê? Por que ele deseja isso? Olha que base linda que Paulo traz. Porque há somente um corpo, irmãos. Há um só Espírito. Como também foste chamados a uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Percebem a preocupação de Paulo? Nós, em Cristo, somos apenas um corpo, com muitos membros, realmente, como Paulo vai dizer. Mas Paulo está trabalhando aqui unidade. Essa unidade precisa ser o quê? Em amor, em relacionamentos saudáveis, em comunhão saudável. Então, quando ele trata sobre isso, ele tem primeiramente essa preocupação de que haja de fato o quê? Unidade no corpo de Cristo, entre todos. Tá bom, irmãos? E vejam, há um outro detalhe importante. Caminha ainda no capítulo 4 comigo. Esse corpo, ele não está unido de fato. O que ele precisa então para essa união? O Senhor enviou pessoas para trabalhar em prol disso. Quem são elas? Veja o verso 11, 4:11. Ele diz, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, uns para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas ao quê, irmãos? Ao quê? Ao aperfeiçoamento dos santos, para o quê? Para o desempenho do seu serviço, para o quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Então, esse corpo, por si só, não fará isso. Ele precisa de quê? De orientação. Ele precisa de pastores. Ele precisa de guias espirituais, de agentes da parte de Deus, para que nesse corpo seja trabalhado a palavra de Deus, para que esse corpo possa, no fim de tudo, produzir o quê? Uma unidade de fé. Então, no capítulo 4, o que Paulo faz? Ele vai recordar a vida antiga, o caminhar antigo, e ele vai apontar agora para o quê? Para uma mudança de vida. Nós nos despimos do velho homem e agora nós nos revestimos do quê? Do novo homem. E isso acontece como, irmãos? No nosso andar diário, no nosso caminhar diário, na nossa vida diária, onde nós vamos expressar realmente a nossa intimidade com Deus e a nossa obediência à sua palavra. Então, percebam, tudo isso para dizer para vocês que esse é o contexto no qual o apóstolo Paulo trabalha o quê? Relacionamentos. Esse é o contexto. É em vistas a isso que Paulo então vai tratar sobre o quê? Sobre o relacionamento com a igreja. Tá? Então ele vai tratar isso como? Com um aspecto prático. Então qual é a pergunta para nós, irmãos? Percebam. Aliás, antes de fazer a pergunta, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Meios e modos e fins são importantes para Deus. Eu vou repetir. Meios ou modos e o fim é importante para Deus. Meios, modos e fins, até vimos isso na UPH ontem,
precisam estar alinhados com o quê? Com o quê? Meios ou modos e fins precisam estar alinhados com o quê, irmãos? Com a santa lei de Deus. Tanto o meio importa quanto o fim. Ah, mas o fim é a glória de Deus, não importam os meios? Não. Os meios são tão importantes quanto o fim. O fim é o quê? A glória de Deus em todas as coisas, nos relacionamentos. Mas o meio de se fazer isso também é o quê? Palavra. Palavra. Guardem isso, porque isso é importante para o que a gente vai falar, tá? Então a pergunta, diga, minha irmã. Toda motivação correta é motivação pautada no quê? Na Escritura. Os meios. Não, o meio aqui não, o meio essencialmente aqui é a Escritura. Os meios nos quais nós atingimos o nosso fim é o quê? É a Escritura. São os preceitos de Deus. A gente vai olhar isso, a gente vai já desmembrar. Como é que a gente trata uma situação? Nós tratamos essa situação de maneira diferente. O que a igreja usa para tratar a situação? O meio. Qual é o meio? O meio é a Escritura. A Escritura vai nos mostrar os modos lícitos da gente poder resolver o problema. Talvez seja melhor colocar assim. A Escritura nos mostra as maneiras lícitas pelas quais nós tratamos o quê? Os nossos problemas. Tá bom, minha irmã? Mas vamos lá. Primeira pergunta, então, para a gente meditar sobre ela aqui. Como um cristão pode progredir nos seus relacionamentos interpessoais? Como? Veja, quando eu falo sobre relacionamentos interpessoais, eu abordo tudo. Marido e esposa, pais e filhos, seu relacionamento com seus avós, com seus amigos, com o outro. Está tudo incluído aqui. Como nós, como cristãos, podemos progredir nos nossos relacionamentos interpessoais? Como? E essa é exatamente a pergunta que o apóstolo Paulo responde, quando ele trata sobre relacionamentos. Em primeiro lugar, o que Paulo mostra aqui? O que ele frisa? O que é importante para o apóstolo Paulo? Anote aí. Paulo mostra a necessidade de comunicação vital como uma habilidade fundamental para o estabelecimento e a manutenção de relacionamentos sadios. Eu vou responder de novo, vou explicar de novo, ou na verdade vou repetir de novo. Paulo mostra a necessidade da comunicação cristã vital como a habilidade fundamental para o estabelecimento, para a construção e a manutenção de quê? De relacionamentos sadios. Então é o que Paulo está mostrando aqui quando ele vai falar sobre relacionamentos. O que Paulo então diz? Em suma, sem uma boa e correta comunicação, é impossível haver um relacionamento sadio. Eu vou repetir. Se você não estiver se comunicando de maneira adequada, você não está vivendo bons relacionamentos. É muito complicado isso. Então Paulo mostra essa necessidade. Então nós vamos falar exatamente sobre isso. Um relacionamento, por exemplo, sadio entre marido e mulher. Ele precisa ter o quê? Comunicação boa ou não? Lógico. Talvez hoje, nesta manhã, vocês que estão aqui, que são casados, talvez vocês tenham um problema exatamente nessa área. Vocês não se comunicam corretamente um com o outro. Quiçá, em alguns casos, maridos e esposas nem se comunicando estão. Mas talvez seu problema não seja esse. Lembra que eu falei lá atrás? A esperança. Pastor, o senhor não conhece meu filho? Não, pastor. Aquele menino é terrível, pastor. Olha, ele perto do Osama Bin Laden, Osama Bin Laden é um santo. Ele é um terrorista. Meu irmão, talvez o seu problema seja o quê? E provavelmente você não consegue se comunicar com seu filho. Talvez você como filho aqui, o seu problema seja a falta de comunicação com quem? Com seus pais. Vocês não têm boa comunicação. Meus irmãos, pasmem, mas há filhos que não querem saber de falar com os pais. Tem filhos que não confiam em seus pais como seus... Como seus melhores amigos, como seus confidentes. Há esposas que não confiam nos seus maridos. Há maridos que não conseguem conversar com suas esposas, não confiam em suas esposas. Há pais que não querem falar a verdade para os seus filhos. Então todos nós enfrentamos algum tipo de problema de comunicação, meus irmãos, e não tem como ter bom relacionamento. Patrões e empregados às vezes não se comunicam. Empregados e patrões não têm comunicação. Como é que funciona uma relação como essa, irmãos? Não funciona.
Ela vai capengando, a gente vai ver, e tantos outros problemas são somados a isso. Por quê? Por falta de comunicação vital, correta, não apenas para ser instaurado isso como um elemento fundamental, mas se manter isso. Então, vejam a análise que Paulo faz da comunicação. Ela começa no verso 25 do capítulo 4, volta lá. Então, não sou eu que vou dizer para vocês, mas vocês vão dizer para mim agora. Olha o que é que Paulo diz. Por isso, deixando o quê? A mentira. Mas eu deixo a mentira e pronto, só deixei a mentira? Não. Quando a gente elimina os pecados, a casa não fica limpa não, viu? Algo tem que ser colocado no lugar daquilo. Você tira a prática errada e você coloca a prática o quê? Correta. Então ele diz, deixando de falar a mentira, fale o quê? A verdade com o seu próximo. Porque nós somos membros uns dos outros. Qual é o primeiro elemento? Paulo exorta a igreja a fazer o quê? A não mentir. Não mentir. Mas a falar o quê? A verdade. Os cristãos não podem caminhar juntos se eles não andarem com base em quê? Honestidade, sinceridade e verdade. Não podem, irmãos. Não há como, diz a Escritura, a gente caminhar de maneira correta, agradando a Deus, se este princípio não for obedecido. Então, me permitam voltar a atenção com vocês para esses versículos novamente. 25 eu já li, aí ele diz assim, 26. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao próximo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Percebe, irmãos, o que é que Paulo está argumentando? A comunicação correta, ela é vital para um relacionamento centrado em Cristo. Para um relacionamento centrado em Senhor Jesus Cristo. Porque é um meio pelo qual os relacionamentos marido e mulher, pais e filhos, se estabelecem, crescem e se mantêm. E se mantêm. Então, como é que eu mantenho um canal de comunicação aberto, irmãos? Como é que nós mantemos um canal de comunicação aberto? Como? Pode falar, Rondon. Pronto. Há um conteúdo nessa arte do diálogo. Qual é? Olhem para o verso 25. Qual é o conteúdo? Eu pergunto, você aguenta conversar com alguém que sempre fala mentira? Eu não aguento, cara. Então, história de pescador para mim já cansou. Falando nisso, o cara contou uma história uma vez de um peixe, né? Que o camarada disse que foi pescar um peixe. Ele disse, rapaz, eu pesquei um peixe tão grande, mas tão grande, contando por outro pescador. Porque pescador com pescador, um quer levar vantagem em cima do outro, né? Então ele contou a história dizendo, eu peguei um peixe tão grande, mas tão grande, rapaz, olha aqui, baixou os pneus do meu carro na hora que eu fui levar para casa. Acaba, foi mesmo, isso foi. E tu, rapaz, eu peguei um peixe tão grande, mas tão grande, que o olho dele era desse tamanho. O olho dele. A gente não consegue conversar com pessoas, irmãos, que estão o tempo todo falando mentira. Percebe o que Paulo está mostrando? O canal, a abertura do canal, ela passa por um princípio. Qual é o princípio, irmãos? Sinceridade. Qual é o maior bem que a gente pode fazer a uma pessoa, irmãos? Qual é? É falar a verdade para ela. Falar a verdade em amor, mas falar a verdade. E Paulo discute exatamente isso, né? Não pode existir um lar verdadeiro se não existe esse princípio. Se não existe o princípio da verdade, da sinceridade. Ou seja, um lar nunca estará firmado em Cristo se esse princípio não for o quê? Obedecido. Então vamos pensar aqui em algumas situações práticas. Deixa eu colocar uma delas aqui. Uma história, por exemplo, de um missionário que vivia um problema com a esposa.
Mas eles não conversavam acerca desse problema. A esposa nunca quis falar. E aí qual era o problema da esposa? Um dia ela revelou. Por quê? Irmãos, a pessoa um dia vai falar. Mas ela já fala, às vezes ela fala fora de tempo, ou seja, o casamento já acabou, a relação com os filhos já se desintegrou. O fato é que essa mulher pediu ajuda. E aí ela revelou qual é o problema dela. Ela disse, olha, eu quando me casei com meu marido, nunca o amei. Eu não amava meu marido. Que problema, não é, irmãos? Todo mundo casa dizendo que ama o outro, não é não? É. Embora a gente saiba que amor é uma decisão, não é meramente um sentimento, mas existe uma relação afetiva, porque nós fomos criados com quê? Com sentimentos. Então existe uma certa reciprocidade. Mas aquela mulher passou a vida toda com o marido, longos anos, e lá num certo momento, ela foi e disse, o meu problema é que eu não amo o meu marido. Eu casei com o meu marido e eu não amava. Agora imagine o que é que isso não foi se suscitando na mente dessa mulher, não é? Porque ela nunca contou essa verdade, ela nunca disse isso para o seu marido. Ela nunca chegou para ele frustrada, não é? Por conta desse relacionamento, chegou e disse assim, olha, eu casei com você, mas eu não te amava. Ela simplesmente viveu uma vida de quê? De mentira, de falsidade. É um casamento de quê? Pelo menos por um âmbito, o casamento é um casamento de quê? De aparência. E aí, meus amados irmãos, esse problema, né, essa falta de comunicação, ela não permitiu com que o problema fosse resolvido, enquanto o problema não foi o quê? Revelado. Então, o que foi gerado por conta desse pecado na vida da esposa? A autocomisseração. A mulher se sentia solitária, o marido não era. A Bíblia vai dizer que quando o homem e a mulher casam, eles são o quê? Um vai completar o outro. Para ela não havia complemento, não havia companheirismo, né? Então ela cai numa autocomisseração solitária e ela vai dizer assim, e geralmente ela pensa ou diz assim, se eu tivesse casado com outro homem, minha vida seria totalmente o quê? Diferente. Não é? Agora eu estou presa a meu marido, mas se eu não estivesse, a minha vida seria diferente. Mas a vida dessa mulher não para numa autocomisseração, numa solidão. Ela gradualmente ela vai se tornando pior. E aí, o que é que assola essa mulher agora? Imaginem comigo aqui, o desmembramento desse problema por falta de comunicação. Depressão. Essa mulher cai em depressão profunda, irmãos. E aí isso agora não afeta apenas a ela, mas isso afeta o marido, isso afeta o trabalho do marido, a vocação do marido, que precisa se retirar da vocação agora para fazer o quê? Porque se ele ama a esposa, ele vai cuidar da esposa. Eu pergunto, há esperança para uma situação como essa, irmãos? Porque a Bíblia diz que existe. E qual é a solução? Ela começou no momento em que ela resolveu falar o quê? A verdade. No momento em que ela começou a falar a verdade e expor o seu problema, ela pôde ser o quê? Tratada pelas Escrituras. Ensinar o que é o amor de Deus. Ensinar de fato o que é o amor. Talvez até sair de um engano, né, por alguma situação em que ela achou que não amava, mas ela amava, mas ela não compreendeu o que é amar biblicamente falando. Mas o casamento ele pode ser reconstruído, irmãos. Quando em primeiro lugar se diz o quê? A verdade, se expõe os problemas. Cici. Sim. Sim. Isso. Agora sois luz. E depois? Explique. Sim. Isso. De um corpo só. Isso. Exatamente.
Exatamente. E o depois, sim. E depois ele expressa isso lá adiante, porque ele vai dizer, por exemplo, quando ele vai falar sobre o marido e a mulher, eles são participantes da mesma redenção da parte de Deus. Então, eles são irmãos em Cristo. Então, o marido ele deve olhar para a esposa também, não meramente como uma auxiliadora idônea, mas ela é irmã também, ela não é apenas a esposa, mas ela é herdeira das mesmas promessas. Ela foi alvo da mesma graça. Esse é o ponto. Veja, Paulo está falando para a igreja. Tranquilo. Mas isto se aplica a todos os relacionamentos. Quando um descrente vem se aconselhar, esse é o princípio que tem que ser utilizado. Agora, esse princípio é um princípio que tem que apontar para algo redentivo. Perceba, é esse exatamente o ponto, Cícero. Para que essas coisas funcionem, porque a base para elas é a lei de Deus, a pessoa primeiramente tem que ser levada para onde? Para Cristo. É o aconselhamento redentivo. Eu levo para Jesus, para que ele tenha noção, então, de que o que vai resolver o problema dele é amar a Deus e obedecer os seus mandamentos. Isso está implícito quando nós falamos sobre verdadeiros cristãos. Mas lembrem-se, nós ainda vivemos o aspecto do pecado e a luta do pecado na vida. E, infelizmente, por certas circunstâncias, por exemplo, talvez vejam, essa história, por exemplo, esse exemplo que eu usei, ele poderia ter começado de que maneira? Esse casal não teve acompanhamento para o casamento. Porque talvez se tivesse tido um acompanhamento correto, o problema de comunicação tivesse sido resolvido antes e eles talvez nem tivessem casado. O fato é que porque não tiveram isso, ou não se empenharam em buscar, como alguns fazem, não é? Que quando se casam, não buscam o conselho do pastor, não buscam o conselho do presbítero, não buscam o conselho do irmão mais experiente, mas simplesmente casam ou resolvem casar e só comunicam depois. Aí trocam os pés pelas mãos, casam errado, quando não eram para ter casado, e agora não pode mais descasar. Veja o problema. Agora não pode mais descasar. Se os dois são cristãos, não pode mais descasar. O que é que vai ter que fazer agora? Vão ter que se humilhar e vão ter que aprender a lidar com isso de maneira bíblica. E aí surgem os problemas. O fato é que nessa situação dessa mulher que guardou tudo isso para ela, a solução, ela começa quando? Quando a verdade começa a ser falada. Quando ela chega para o marido e diz, olha, eu não aguento mais, quero te dizer o seguinte, quando nós casamos eu não te amava, e eu continuo sem te amar, mas eu entendo que em Cristo nós podemos resgatar, nosso casamento pode ser diferente. Aí ele é tratado, sinceridade, verdade. Mas enquanto existia mentira, não existia uma confissão, como isso pode ser tratado? Não pode. E aí a pessoa fica lá na autocomiseração, na depressão a vida todinha. E ela não vai apelar para a escritura quando ela cai nesse tipo de coisa. Ela vai dar ouvidos ao quê? A psicologia, a psiquiatria, a remédios, vai se afundar nessas coisas. E ela não vai sair de lá enquanto o real problema, que não é a doença, mas é o pecado, não for revelado, não for tratado. Esse é o ponto, irmãos. Mas vamos aqui para um outro exemplo. Um casal, e a esposa zangada com o marido. Zangada por vários meses, zangada, sem falar com o marido direito, desconfiada. E aí ela resolve, então, falar. Graças a Deus que ela resolveu falar. Vamos procurar o pastor da igreja. Ou então vamos procurar o presbítero, o irmão fulano de tal, que é experiente. Meus irmãos, qual é o problema? Rapaz, meu irmão, o problema é o seguinte. Eu estou aqui engasgada com meu marido. Por que você está engasgada com seu marido? Porque o meu marido está fazendo hora extra e o dinheiro está sumindo, pastor. E eu não sei para onde está indo esse dinheiro. E nós estamos com um problema há vários meses. Estou sem falar com ele direito, botei até ele para dormir uma vez no quarto, no outro quarto, está dormindo comigo. Porque eu percebi isso. O homem está saindo de casa, trabalhando demais e o dinheiro está curto, o dinheiro está sumindo. E aí o que foi que aconteceu, irmãos? Como é que o problema foi resolvido? Quando o marido resolveu comungar com a esposa que estava fazendo. Embora até seja uma situação meio inusitada, né? Talvez ele tenha feito da forma errada. Mas o fato é que o grande problema qual era? A esposa desconfiada do marido. Rapaz, você como está gastando dinheiro com outra mulher? Só pode, tem outra família. A gente tem uma cabeça que voa muito longe, né? A gente fica imaginando várias coisas. Oi? Fica viajando, pois é. E aí o irmão que está aconselhando os dois, o pastor, o presbítero, diz assim, meu irmão, isso é verdade? Isso é. E esse dinheiro está indo para onde? Aí diz que o irmão vai lá e abre a carteira. Está aqui.
Aí a esposa: eu estava guardando, porque a gente vai fazer aniversário de casamento daqui a um mês. E eu vinha guardando esse dinheiro todinho para comprar um presente para ela. E aí a mulher, ela começou a maquinar 1001 coisas na cabeça. Agora é interessante a postura do homem, né? Ele viu o que estava acontecendo. O que foi que ele precisava fazer? Pelo zelo do casamento, por amor à esposa. Não, eu vou contar a verdade. E ele resolveu manter isso, até que essa situação se tornou insuportável para ela. E eles tiveram que procurar o quê? Ajuda. E aí no momento em que a verdade foi contada, não é? E no momento em que houve sinceridade, o problema foi o quê? Foi resolvido. Foi resolvido. Irmãos, como esses, nós temos outros tantos problemas nos relacionamentos. E qual é o princípio de Paulo aqui, irmãos? O princípio do apóstolo Paulo aqui é falar o quê? A verdade. É falar a verdade. É usar de sinceridade. Esse é, de fato, o princípio. Não pode haver relacionamento saudável, um relacionamento feliz, alicerçado em Cristo, uma harmonia no casamento, uma boa relação de pais e filhos, se não houver o quê, irmãos? Verdade no relacionamento. Falar a verdade à sua esposa, falar a verdade aos seus filhos, os filhos serem sinceros com seus pais. É preciso que isso seja incentivado em nossos lares, irmãos. Precisa haver um trabalho árduo nosso, não é? Para que a gente faça isso. Então, talvez você seja como essas pessoas. Você está guardando coisas, ou talvez você seja como aquelas, por exemplo, né? Que ficam guardando coisas a vida toda, a vida toda, a vida toda, a vida toda. E aí caem num processo de depressão, num processo de tristeza, num processo de amargura, passam por mãos e mãos, ficam desesperançosos, não conseguem encontrar razão ou algo que pode resolver os seus problemas. Talvez você seja, por exemplo, e aí eu acho interessante quando o Jay Adam vai dar um outro exemplo também, não é? Falando sobre essa questão de que a gente tem muito disso, né? A gente muitas vezes diz assim: ah, por amor ao meu casamento, então eu vou engolir. Eu vou sufocar dentro de mim. Se é para ter paz, então eu vou me sacrificar por isso. Está errado, irmãos. Está errado, isso não é bíblico. O Jay Adams coloca uma história interessante de uma esposa que passou a vida toda assim, 22 anos, engolindo coisa do marido. 22 anos, ela num diário, ela escrevendo e fazendo anotações de tudo aquilo que o marido fazia de errado, que ela reclamava, às vezes ela conversava, chamava atenção em relação a algumas coisas, mas o fato é ela engoliu, aí teve um dia que não dava mais, foram se aconselhar então, e aí a esposa chega com essa lista lá. E veja, qual é a situação da lista? Não é que ela estava mentindo. O marido, muitas daquelas coisas ele tinha praticado de fato. Mas veja como é que essa situação é tratada. Primeiro, ela nunca expôs isso ao esposo. Então ela preferiu fazer o quê? Guardar. E vocês vão se lembrar de um detalhe importante, nós falamos aqui na última aula. Qual foi? Quando nós não tratamos os nossos pecados segundo a palavra de Deus, problemas orgânicos podem surgir na nossa vida. Então, por exemplo, uma pessoa angustiada, certamente ela vai ter um problema de quê? Um problema gástrico. Uma pessoa que não consegue perdoar vai desenvolver problemas orgânicos muito sérios, irmãos. Então o caso dessa mulher qual foi? Ela apresentou essa série de queixas do esposo. O esposo olhou, e aí o que foi que o pastor disse? Olhem bem a reação. Ele disse: eu nunca, em tantos anos de aconselhamento cristão, eu vi uma pessoa tão amargurada quanto você. Antes que o marido começou a sentar de forma diferente na cadeira. Opa! Veja, embora tudo aquilo fosse de fato verdade, foi o que a esposa fez. Ela tratou com o marido de maneira correta? Ela não tratou, irmãos. Na verdade, aquela lista que ela fez de todos os problemas que ela relatou do marido, era uma delação contra ela mesma, o tipo de comportamento não bíblico da esposa. Veja, o marido podia ter feito tudo aquilo, poderia, mas eles poderiam ter feito o quê? Terem tratado esse problema, se houvesse boa comunicação, sinceridade e verdade. E ela não fez, ela engoliu durante 22 anos, sofrendo 22 anos com aquilo. E agora aquilo simplesmente denunciava o quê?
Você está errado, marido, tô. Você vai ter então que se empenhar para fazer o que é correto, ou seja, consertar essas áreas nas quais você inclusive assume que você está errado. Mas a esposa também vai ter que mudar o comportamento para com seu esposo. Não é para estar fazendo lista dos erros do marido e depois estar jogando na cara ou suportando isso por longos anos. Não tem como ter um relacionamento que agrade a Deus dessa maneira. Isso não glorifica a Deus, nem o marido desta maneira e nem a esposa tratando o marido assim. Então, por isso ele vai dizer, olha comigo lá, no verso 26 o que ele diz. Veja, a verdade precisa estar presente, a sinceridade precisa estar presente, o erro precisa vir à tona, precisa ser revelado numa conversa, num diálogo sadio entre os dois. E aí você vai fazer o quê em primeiro lugar? Você vai orar por isso. Você vai orar pelo problema, você vai orar pelas pessoas que estão envolvidas. É seu filho que está envolvido? Ore por ele. Ore por você e por ele, pelo relacionamento. Mas você também precisa agir. É o que Calvino vai dizer, orar e labutare. E como é a nossa ação? Olha para o verso 26. Irai-vos e não? Eita. Oi, filha. Sim. O fim era bom, lícito, Tirar dinheiro do orçamento, esconder. Sim. Isso. Exatamente. Ele agiu de maneira errada. Isso, é o que eu falei. Meios e fins precisam vir de maneira lícita. Tá bom? Então, veja o que ele diz. Então, nós vamos orar pelo problema, nós vamos identificar as pessoas que estão envolvidas, mas a gente precisa agir. Olha o que ele diz no verso 26. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa... Meus irmãos, o que era isso lá no mundo antigo? Como é que eles encaravam, por exemplo, esse versículo, exatamente como nós precisamos encará-lo hoje? Me permitam citar isso. Ele diz assim, coisa alguma por perdoar, por esclarecer, por descobrir, deveria ser levada para o dia seguinte. Eu vou repetir. Coisa alguma por perdoar, por esclarecer, por descobrir, deveria ser levada para o dia seguinte. Pelo contrário, ele diz, problemas de relacionamento interpessoal devem ser resolvidos diariamente para que não cresçam e acabem degenerando em feridas abertas. Sol sobre a vossa ira. Exatamente. Vai, exato, perfeito. Se você tiver que pedir perdão, vá pedir. Você souber que você falou alguma coisa, agiu de alguma forma, meus irmãos, busquem reconciliador. Olha, veja o que o J. Adams diz. Coisa alguma por perdoar, esclarecer, por descobrir. Coisa alguma deve ser levada para o dia. Até porque nós temos uma tendência. Qual é? É a tendência da procrastinação. O que é procrastinar? Amanhã. Aí vai, passa... E tem pessoas que fazem isso, o J. Adams vai dizer isso, interessante, né? Vão deixando isso passar por muitas luas, por muitos dias, até que a situação... Sim. Não. Exatamente. Todos os relacionamentos, minha irmã, todos eles. Veja, marido e mulher, pais e filhos, patrões e empregados, o relacionamento na igreja, todos os nossos relacionamentos devem ser resolvidos na hora. Por quê? Porque a ira, veja, aí alguém vai dizer, então a ira é pecado. Não, a ira em si mesmo não é pecaminosa. Ele vai dizer, irai-vos e não pequeis. Então, existe uma ira santa. Ou não? Por exemplo, nós não nos iramos... Oi? Sim. Outra coisa, nós, na nossa experiência, nós não nos iramos, por exemplo, contra a injustiça do mundo, contra as coisas erradas. Irai-vos, porém não pequeis. Nós não podemos dar lugar a que o diabo, inclusive, esteja suscitando uma ira pecaminosa em nós, por causa do nosso pecado e das nossas ações. Sim, nem deis lugar ao diabo. Sim.
Sim. Exatamente. Exatamente. Prejudicial. Isso. Então, a ira, ela pode ser mal orientada de duas formas, irmãos. Eu vou ter que acabar concluindo com isso aqui, tá? Por causa do horário. Primeira delas, abram comigo em Provérbios, capítulo 25. Provérbios 25. A orientação da ira, ela pode ser equivocada, tá? Orientada de duas maneiras. Provérbios 25. Vejam comigo aí o verso de número 28, primeiro. Provérbios 25, 28. Então olha o que ele diz. Como cidade derribada que não tem muros, assim é um homem que não tem o quê? Então, qual é a primeira má orientação da ira? Explosão de temperamento. Talvez essa seja uma realidade dos relacionamentos de alguns aqui. O marido explode contra a esposa. O pai explode contra o filho explode contra o pai, a esposa contra o marido, o patrão contra o funcionário contra o patrão, o irmão com o irmão da igreja. O que a Bíblia está dizendo? Que explodir em ira é o quê? Falta de domínio. O domínio próprio é um fruto do quê? Do Espírito. Qual é o problema, irmãos? Explosões de temperamento, elas não são bíblicas. Mas o que por exemplo, em círculos de psicologia o pessoal ensina a fazer? Extravasar a ira. Quando você tem aqueles círculos de pessoas que se juntam, que tem esse problema, né? O que eles ensinam lá? Você tem que extravasar a sua ira. E aí você, se para extravasar a ira você tiver que gritar, grite até com quem está de lado, grite. Ah! Solta esse negócio para fora, menino, bota para fora. Não, é o seguinte, se você tiver que extravasar a ira, você tem que pegar um travesseiro e olhar ali, e aquele travesseiro é a cara da sua mãe, do seu pai, soca o travesseiro até acabar com o travesseiro todinho, até você apaziguar a sua ira. Pronto, acabou a sua ira. Ou é a sua esposa, ou é o seu marido naquele travesseiro, então porrada no travesseiro, até o travesseiro se esfacelar e você relaxar na sua ira. Pronto. Irmãos, qual é o problema com esse tratamento? Qual é o problema com esse tratamento? Esse tratamento só visa a pessoa que está sendo aconselhada ali, os sentimentos dela. É ela que vai se livrar, e não visa o outro, a outra parte do problema. Só visa aquela pessoa. Então, esse procedimento, irmãos, ele não é um procedimento correto. Ele não é um procedimento bíblico. Não há lugar no cristianismo para você estar extravasando ira dessa forma, não. A Bíblia diz apenas, irai-vos e não pequeis. Abram comigo em Romanos 15. Com certeza, não. Exatamente. Mas vamos lá concluir aqui. Aí depois a gente segue adiante, ainda falando sobre o problema de comunicação. Deixa eu só concluir com isso então. Então, qual é o procedimento correto? Se extravasar a ira, depois nós vamos falar sobre recalcar. O que é recalcar? Guardar. Também é errado. Hoje eu vou parar aqui. Mas veja o que ele diz em Romanos 15, 1, 2. Ora, nós que somos fortes, devemos fazer o que, irmãos? Suportar as debilidades dos fracos, mas o ponto principal aqui qual é? E não agradarmos a nós mesmos. Aí ele diz no verso 2, portanto, cada um de vós faça o quê? Agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Então veja o que Paulo está dizendo. Nós procuramos o bem-estar de quem? Do outro. É o bem-estar do nosso próximo. Provérbios está dizendo o quê? Que o homem que dá vazão à sua ira é como uma cidade sem muros. O que ele está dizendo é que o primeiro extremo que alguém pode chegar, qual é? Extravasar a ira. E meus irmãos, pasmem, mas você tem vários lares cristãos exatamente assim. E geralmente você vê o extravasamento dessa ira mais em quem? Em quem? Será? A minha experiência diz que são os homens.
Os cabeças é que são mais propícios a estar gritando com a mulher. Não é que a mulher não grite. A mulher, às vezes, ela tem esse aspecto de fazer o quê? É o recalcar. A mulher, ela guarda muito para ela. Oi? Ela fica reprimida. Mas o homem, ele faz o quê? Ele se impõe. Irmãos, olha, eu não estou dizendo que a mulher pode não agir assim também, de maneira irada. Mas que geralmente a gente vê o extravasamento da ira no homem e o recalcar em quem? Na mulher. Mas há situações em que a mulher, misericórdia, ela bota o dedo na cara do homem mesmo e grita com ele. Ela extravasa a ira mesmo. E às vezes você tem homens que são como o quê? Mulheres nesse aspecto. Não é verdade? Então, irmãos, eu preciso parar aqui com vocês. Nós vamos dar continuidade no próximo domingo, tá? No outro domingo, pelos próximos 3, pelo menos, eu não vou estar aqui, que eu vou estar viajando. Eu preciso recorrer aí a uma situação familiar. Mas nós vamos encerrar o assunto da comunicação no próximo domingo. A gente vai falar sobre recalcar e nós vamos ver ainda alguns outros princípios e a gente conclui esse primeiro problema. Oi, meu irmão. Pois não. Não estou ouvindo. Sim. 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 O pai o amou em suas palavras, né? Sim. Porque provavelmente, o que esse texto mostra? Que o filho mais velho estava irado. E o que o pai foi fazer? O pai sai da festa, ao que parece, e ele vai fazer o quê? Ele vai buscar reconciliação com o filho, que estava com ciúmes do mais novo. Estava irado, não é? Estava fora de si, digamos assim. O pai então vai com palavras. Veja, o que o pai fez? Exatamente o que se espera se faça. O pai foi utilizar, o pai não foi bajular, o pai foi utilizar de verdade e sinceridade. Você também é meu filho amado. Você precisa compreender isso. Mas o motivo do retorno do seu irmão de arrependimento dele é motivo de alegria para mim e para você. Então é exatamente isso. Ele viu uma situação e ele procurou resolver o quê? Logo. Com palavras que trazem graça aos ouvidos de quem ouve. Não é? Ele poderia ter chamado, como alguns pais fazem, chama, né? Você é um moleque, seu irmão está voltando para casa, você não está nem aí. Essa não é a maneira de se comunicar de forma correta. Então esse é um bom exemplo no sentido de comunicação entre pais e filhos aí. Bom exemplo aí. Vamos orar, irmãos. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado pelo teu ensino. Aplica ao nosso coração e vai trabalhando em nós, ó Deus, essa nossa comunicação nos lares, na nossa vida, Senhor, para que nós utilizemos do padrão das Escrituras nos nossos relacionamentos. Nos dê um bom almoço, em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Oi. Oi?